Muito bem, num discurso em defesa do apoio da classe política ao novo governo e a mudanças que precisam ser feitas, o ministro da Economia, Paulo Guedes, elegeu a reforma da Previdência como uma prioridade do país. Para ele, se a reforma for aprovada, serão 10 anos de crescimento sustentável pela frente. É o primeiro e maior desafio a ser enfrentado, disse Paulo Guedes. Na avaliação do ministro, que tomou posse nessa quarta-feira, a Previdência brasileira é hoje uma fábrica de desigualdades. O ministro advertiu, porém, que se o governo não for bem sucedido na aprovação da reforma, será necessário aprovar uma proposta de emenda constitucional, a famosa PEC, para desvincular e desindexar todas as receitas e despesas do orçamento. Quer dizer, o Paulo Guedes já tem aí uma alternativa para a eventual possibilidade de não se aprovar a reforma da Previdência, mas que é a prioridade e o governo, obviamente, vai tentar aprová-la. Paulo Guedes refutou o título de superministro e disse que ninguém consertará os problemas do país sozinho. O que você achou, Denise Campos de Toledo, desse discurso do Paulo Guedes e dessa prioridade que a gente sabe e sempre comenta aqui da reforma da Previdência? Eu acho que o diagnóstico dele foi dos mais corretos em relação não só à necessidade de aprovação da reforma da Previdência, que pode ser um marco do governo Bolsonaro, caso seja aprovada, daria essa tranquilidade num prazo mais longo. Se for a reforma que todos esperam que seja aprovada, que tenha unificação dos sistemas também com os estados, acabando com as injustiças, como ele colocou, envolvendo o legislativo, o judiciário. Ele até falou que quem legisla recebe mais benefícios, é mais favorecido pelas condições atuais. Ele foi muito correto também em defender uma diminuição do tamanho do Estado, aí estabelecendo as prioridades onde o Estado deve atuar, com diminuição do pessoal, acabando com privilégios. Ele falou que chega de refis, chega de desonerações, que só grupos privilegiados que têm lobbies que mais eficientes e que conseguem alcançar esses benefícios são aqueles privilégios da gestão anterior que até agora não conseguiram reduzir para valer. Refis foi retomado no governo Temer. É bom explicar para os nossos ouvintes e espectadores, Denise, o que era mesmo o Refis, o programa de refinanciamento da dívida? De dívidas atrasadas na área tributária. Então você tem as grandes empresas e mesmo pessoas físicas que vão atrasando o pagamento de tributos, tem a justificativa de crise econômica, de dificuldades, mas o fato é que tem muito congressista, inclusive beneficiado por esses programas aí de renegociação, de parcelamento da dívida, que tem abatimento de multa, que tem abatimento de juros, e as pessoas vão pagando a longo prazo, perder de vista. Isso acaba até estimulando a sonegação, porque é um programa muito frequente. Então ele falou claramente acabar com isso, acabar também com a concentração que se tem no sistema financeiro para garantir juros menores no crédito. Por isso que eu falava de um diagnóstico correto. Ele pegou muita coisa que a gente vem questionando já há muito tempo, de erros da economia, o papel do BNDES, o papel que ele deve ter no estímulo ao crescimento econômico. Falou em abertura da economia brasileira, uma concorrência maior do exterior, mas em condições de competitividade da economia brasileira. Antes é preciso cuidar da redução do custo Brasil, que passa também pela reforma tributária, que foi um ponto muito destacado por ele, simplificação tributária, redução dos tributos e possível redução também da carga tributária. Ele voltou a falar daqueles 20% da alíquota a ser paga, né, para que não haja uma penalização muito grande dos investimentos, dos salários, mas isso, claro, depende também da reforma da Previdência. Você antes tem de equilibrar as finanças para que depois o governo possa mexer para valer na área tributária sem ficar com medo de perder receita, que é uma coisa que acontece muito, né? E no final das contas o governo vai aumentando tributos, vai recebendo mais para cobrir ineficiências, para cobrir determinados privilégios, e isso faz com que a economia fique desse jeito como está. E por fim, eu acho que é importante salientar que ele questionou a economia que não tinha um posicionamento liberal. Ele defendeu a posição dele, lembrou de outros países da Europa que saiu da crise com uma postura liberal, citou o Chile aqui na América do Sul também, o Japão, que conseguiram reverter uma situação de crise da economia com uma postura liberal, que é exatamente o que ele defende, falando inclusive do Chicago Boys do Chile. Ele falou que era esse grupo, que é o grupo do qual ele faz parte, né? Exatamente. Aliás, trocou de nome, né? Agora ele se referiu ao Chicago Oldies.
É, né? Agora, mas falando do Chile, ele falava em boys ainda quando ele falou disso. Lembrando que o Paulo Guedes tem formação na Universidade de Chicago, que é lá, em boa parte, defensora do liberalismo econômico, assim como Joaquim Levy, que ele indicou para presidir o BNDES. O que eu lamento sempre é que o Brasil tenha precisado chegar a esse ponto de gastos públicos para que implementasse uma agenda de liberalismo econômico, porque o liberalismo econômico tem esse poder preventivo. Então, no Brasil, não se preparava para eventuais cenários de crise. E o que acontecia, como aconteceu no governo do FHC, é uma redução circunstancial do tamanho do Estado para fazer caixa em tempos de crise. Os petistas acusavam o PSDB de ser um partido de direita, mas não havia nenhuma convicção ideológica e uma defesa deliberada das bandeiras pró-mercado, pró-liberais. O que havia era a privatização de algumas estatais para fazer caixa em tempos de crise. Então agora você tem um ministro da Economia que defende de fato a redução do tamanho do Estado para conter os gastos públicos, e eu espero que isso aconteça de uma maneira cada vez maior, porque o Estado brasileiro é muito inchado e ainda tem muito a diminuir, ou seja, que não seja simplesmente uma passagem circunstancial para sair de um período de sufoco. José Maria Trindade, diretamente de Brasília, quais são as suas considerações sobre essa posse do Paulo Guedes? Pois é, hoje, como eu disse, né, foi o dia de troca de guarda por aqui. Uma grande expectativa, mas foi a transmissão de cargo, muito prestigiada. Denise, você precisa de ver a cara do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, batendo palmas com as pontinhas dos dedos na mão, assim, naquela má vontade danada, quando ele disse com toda a propriedade: os que legislam e os que julgam construíram aqui a maior injustiça, uma previdência social que dá aposentadorias privilegiadas para o setor do judiciário e o setor do legislativo, e o povo que paga a conta ficou fora desta festança. Veja bem, não é invenção. Existem aposentados no Congresso Nacional com R$75 mil por mês. Eles somam proventos, pensões e aposentadorias altas, legislação em cima de legislação, vantagem em cima de vantagem, penduricalho em cima de penduricalho. O Congresso Nacional, Felipe, apanha muito porque é assim mais transparente. A gente sabe, a gente confia. Mas o Paulo Guedes apontou o dedo também para o judiciário. É lá que estão as aposentadorias mais incríveis do planeta. Veja bem, o embaixador de Portugal aqui no Brasil, no encontro na casa dele, ele me disse que ficou assustado com a procura de brasileiros aposentados indo para Portugal. Há ali uma vantagem mútua, viu? Portugal aceita aposentados brasileiros que vão numa condição econômica muito boa, compram imóveis, gastam dinheiro, têm um nível de vida boa e não demandam a rede local de assistência social. Mas adivinha quem são esses aposentados assim? Onde estão? São espécies, Denise, vindas de outro planeta e que se acomodaram e que se multiplicam muito bem aqui no terreno próximo ao Supremo Congresso Nacional e Palácio do Planalto. São aposentadorias esquisitas de um povo esquisito que é esta casta chamada servidor público do Legislativo e do Judiciário. O Executivo não tem essas vantagens todas não, viu? É isso aí, Caio Coppola. Então, Paulo Guedes falou da necessidade da reforma da Previdência. Eu lembro aqui que os gastos com a Previdência estão chegando perto dos 750 bilhões de reais. É a maior despesa da União, está à frente dos gastos com juros, que estão em torno de 350 bilhões de reais. Esses gastos com a Previdência ainda crescem 20 bilhões de reais por ano. Então, é preciso haver um enxugamento, Caio. Olha, se o Rodrigo Maia aplaudiu aí realmente, Zé, como você colocou, com a pontinha dos dedos, eu tava aplaudindo entusiasmado. Aí Sabe aquela coisa blasé? Eu tava aplaudindo entusiasmado a defesa apaixonada, né, que o ministro Paulo Guedes fez do liberalismo. Aliás, falando em aplauso, cumpre registrar também que houve uma espécie de aplauso in memoriam ao grande pensador, economista, diplomata Roberto Campos, né? Não passou desapercebido. O Paulo Guedes, ele fala, inclusive ele tem uma certa preocupação em dar um aspecto social à fala dele, né? Que é uma crítica comum aí aos liberais. Ele fala na busca de um Estado eficiente e fraterno, né, que hoje seria ineficiente e transfere renda
para os privilegiados. Ele também fez uma grande defesa aí dos freios e contrapesos da democracia e usou como exemplo esse grande período democrático que o Brasil vive, né? Na verdade, o recorde, né? São 30 anos aí de democracia, 8 eleições ininterruptas, e mostrando como as instituições, querendo ou não, nos casos de impeachment, de independência do poder legislativo e de fiscalização do poder judiciário sobre os demais poderes, tem funcionado, a exemplo da Lava Jato, né? Eu achei muito interessante o diagnóstico, ele foi muito feliz mesmo, Denise, no diagnóstico que ele fez, inclusive da política. Ele fala de uma mudança de eixo. Olha só a frase dele: depois de 30 anos de aliança política de centro-esquerda, agora uma aliança entre conservadores em princípios e costumes e liberais na economia. É uma centro-direita. E nesse sentido, é muito importante frisar, porque o que se ouve aí na grande mídia progressista é uma tentativa de taxar o Bolsonaro como extrema-direita, o que é uma imprecisão sobre todos os pontos de vista, né? Ele também fala no mal maior, que seria o descontrole sobre a expansão de gastos públicos, né, que gera hiperinflação, moratória, alta de juros, enfim, endividamento, bola de neve e tantas coisas assim. E ele crava: a maior engrenagem descoberta pela humanidade para garantir a inclusão social são as economias de mercado. Aqui cumpre lembrar que, segundo a Heritage Foundation, né, ele até citou o índice do Doing Business, né, mas pelo índice de liberdade o Brasil está entre as 30 economias menos liberais do mundo. É a 153ª posição. Por meio ponto a gente não é classificado como uma economia reprimida. E falando também da preocupação social, ele cita várias vezes o voucher educação e uma preocupação muito grande com a formação dos jovens de 0 a 9 anos, até um ponto de contato entre a visão em números, aí vamos dizer assim, dos liberais, né, de formação de capital humano, e dos conservadores, de investir na formação da criança e nos valores familiares. Finalmente, ele fala que a insistência no Estado como motor de crescimento da economia, então essa visão até desenvolvimentista, um pouco socialista, ela gera 2 filhos bastardos. Ela corrompe a política e ela faz a economia estagnar. E aí ele foi muito ovacionado na seguinte fala, né? Ele fala que piratas privados, burocratas corruptos e criaturas do pântano político se associaram contra o povo brasileiro. Ele foi ovacionado nesse momento e me lembrou muito a retórica do Donald Trump, que tinha aquela famosa frase, aquele bordão, drain the swamp, né? Então, vamos drenar o pântano. E aí ele também falou em mais Brasil, menos Brasília, mas tem uma pauta longa aí pra gente falar a esse respeito. Agora, eu queria só lembrar, Felipe, até para fazer uma certa justiça, você falou de Joaquim Levy, que vai estar no BNDES. Nós tivemos muitas iniciativas no sentido liberal que não vingaram por causa de posicionamento político e de dificuldades de agenda. Nós tivemos aí 3 ministros, inclusive o Esteves Conago, que é um dos que estavam aí nessa posse de Paulo Guedes, que ele vai continuar também na equipe. Então era muita gente bem intencionada, querendo fazer diferente na economia, mas que não tivesse espaço político. Joaquim Levy trabalhou com Dilma Rousseff. Ela não endossava tanto, mas foi uma época em que ela teve a percepção de que alguma coisa tinha que mudar para reorganizar a economia. Ele esbarrou até no Congresso, que naquela época não colaborou para a aprovação das medidas, e agora ele foi chamado para a equipe de Paulo Guedes, porque ele tem essa postura liberal. E a própria equipe, o núcleo da equipe econômica de Temer, também trabalhou muito no sentido de avançar. Eles defenderam demais a reforma da Previdência, não conseguiram. Teve aquele fato da delação da JBS, mas eles têm uma preocupação muito grande, fizeram uma transição muito correta, passando tudo o que eles podiam de informação, de alertas para a atual equipe, para que eles possam avançar tendo esse diagnóstico muito correto de toda a situação. Que é importante você ter o contato direto com os números, sabendo exatamente a situação que você vai pegar. Então não foi aquela transição com conflito, com uma certa inveja que se tem com uma oposição. Não, eles abriram tudo para que eles pudessem tomar posse e começar a trabalhar com uma base mais segura.
O Joaquim Levy, Olha... ele tem credencial, ele tem qualificação, até você pode ver dando entrevistas internacionais em inglês sobre economia, fazendo comparação entre as economias dos países. Eu ironizava muito mais por ele ter aceitado se submeter ao governo do PT, onde certamente não poderia levar adiante uma agenda tão liberal quanto a que ele aprendeu junto com Paulo Guedes na Universidade de Chicago. Aliás, o Caio Coppola falou aqui sobre o Roberto Campos. É bom lembrar que o neto do Roberto Campos, Roberto Campos Neto, está assumindo a presidência do Banco Central. Ele que também é formado em economia, com mestrado em economia pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Então, vários aí que estudaram lá nos Estados Unidos, trazendo o liberalismo econômico que trouxe muita prosperidade aos governos, ao país, né? Aos Estados Unidos, apesar de alguns governos de esquerda recentes lá terem dado algum freio nisso. Eu ia falar também sobre o Paulo Guedes, que me deu entrevista durante a corrida eleitoral, sempre com esse diagnóstico preciso que todos aqui comentaram. Eu concordo plenamente com o diagnóstico que ele faz. Eu lembro até um trecho da entrevista que ele me deu, em que ele diz o seguinte: está surgindo uma aliança política de centro-direita. Então, isso antes de tomar posse, o que ele está repetindo hoje, antes só existia centro-esquerda. E aí ele tem uma frase muito emblemática, ele diz: o Brasil era um saci-pererê, só pulava com a perninha esquerda. Aí, de repente, aparece alguém que não é de esquerda e as pessoas se assustam. Qual é o medo? De onde vem esse receio? Porque nós tivemos que conviver com a social-democracia por 30 anos e eles não podem viver 4 anos com a liberal-democracia, que é um pouco diferente. Eu chamo de bolha esse aprisionamento cognitivo. Eu gosto muito dessas expressões que ele usa, são as expressões que eu estou acostumado a usar, de prisão mental, de bolha. Então é isso realmente que aconteceu e felizmente no Brasil está havendo um novo espaço para essas ideias que eram boicotadas antigamente. Diga lá, Zé Maria. Olha, só antes de dizer que eu convivi aqui com o Roberto Campos e a impressão que eu tenho que quando ele falava era aquela história do Diógenes que andava com uma lanterna durante o dia procurando pessoas de capacidade, procurando pessoas de caráter, era ele pregando isso aí que hoje foi demonstrado. O que eu queria dizer, o testemunho daqui de Brasília, é de que antes, Denise, existia realmente essa história. Se nomeava o ministro da Fazenda, uma equipe da Fazenda ali, para fazer uma luta interna dentro do próprio governo. Esta equipe, ela é muito boa e chego a dizer que ela está preparada para perder Paulo Guedes. E não estou dizendo que isso vai acontecer, não estou dizendo que há qualquer sinal disso, mas a equipe econômica está de tal forma montada, com qualidade e com foco, que pode sair qualquer um desse grupo aí da equipe econômica que a equipe anda. E mais, o meu testemunho aqui é no sentido de que eu considerei isso no início. A transmissão de cargo foi no Ministério da Fazenda. Paulo Guedes não falou em nome de um grupo do governo, falou em nome do governo. Ele resumiu o que o governo quer, o que o governo quer implementar. Sem aquele palavreado econômico, a gente poderia dizer que economia de mercado. Me assustou quando ele disse que o Brasil chegou, o governo, o Estado, chegou a investir 45% do PIB, ou seja, o maior indutor da economia era mesmo o Estado e o desenvolvimento e tudo iria por onde o Estado queria. Quer dizer, isso realmente é um absurdo. E ele falando, para que o banco estatal se o investimento ali no microcrédito pode ser feito pelo mercado? E ele cobrando exatamente isso. O BNDES não investiu em microcrédito, o BNDES não privilegiou pequenos empresários, empreendedores, mas sim grupos economicamente estabilizados. Então, volto a dizer que a posse do Paulo Guedes foi a transmissão de cargo de hoje aqui na Esplanada, e quando ele fala tudo isso aí, Caio, que você falou, ele fala como se fosse governo. E não mais, Denise, como você falou aí, daqueles grupos que tradicionalmente assumiram a economia e que tinham que defender ali, eu me lembro do Itamar Franco, a equipe econômica discutindo com o Itamar Franco, e sempre foi assim. Aí não, o Paulo Guedes realmente fala como se fosse governo e é uma opção de governo. E ele chega a dizer que não é preciso aumentar impostos, e sim controlar os gastos públicos. Esse é o gigante que corrói o Brasil. Ele falou, inclusive, em democracia, logo de início, posicionamento de governo, que o Brasil tem uma democracia muito sólida, que o governo defende essa democracia, então foi um posicionamento político também do governo Bolsonaro, e Paulo Guedes é porta-voz da área econômica. E a gente estava aqui elogiando a capacidade de diagnóstico, né, do
do Paulo Guedes, mas também é interessante observar que ele é daqueles caras que tem confiança para fazer prognóstico, né? Inclusive prognóstico de médio prazo. Olha o que ele disse: se a gente conseguir 2, 3 anos acelerando privatizações, travar os gastos, eles se dissolvem, porque a economia vai crescer 3,5%. O bolo cresce, deixa de ser essa asfixia de recursos para a saúde, para a educação, cidadania, e o Brasil deixará de ser o paraíso do rentista e o inferno dos empreendedores. Me lembrou, inclusive, um pouco da retórica do Ciro Gomes, né, que falava muito em rentismo e tal, mas e sobre o inferno dos empreendedores, ele também foi muito aplaudido quando ele fala que é como se o Estado brasileiro colocasse grilhões, né, nas pernas do empreendedor e um piano nas costas. Quais seriam esses grilhões? Juros altos, encargos trabalhistas, a carga tributária é o piano nas costas, e aí, para completar, o Brasil ainda vira para o empreendedor e fala: ó, corre que o chinês está aí atrás. Então quando ele fez essa brincadeira, ele foi muito aplaudido. E aí, dentro dos 3 pilares, né, que ele se propôs, então, reforma da Previdência, depois privatizações aceleradas, né, com meta, tal, esse tipo de coisa, e simplificação, redução e até extinção de tributos. Foi muito legal, porque ele já sinalizou com o Imposto Único Federal um programa de substituição de impostos, e falou de uma redução de carga tributária que hoje está na faixa aí de 1/3, ele falou 36%, para 20% do PIB. Ele mencionou que acima disso é o quinto dos infernos, né? Tiradentes morreu, né? Foi esquartejado por causa de um tributo dessa monta. E a gente, assim como um sapo que está sendo cozido na panela já há muito tempo sem perceber, está trabalhando 156 dias por ano só para pagar tributo e aguentando aí penosamente o Brasil nas nossas costas. E é muito importante o Paulo Guedes se posicionar a favor dos pequenos e médios empreendedores, contra esse lucro exacerbado de rentistas e essa política dos campeões nacionais adotada pelos governos petistas, porque ele foi taxado muitas vezes de banqueiro durante a corrida eleitoral, né, Denise? Como se só tivesse preocupação com a camada rica da população, e na verdade ele agora está colocando os pingos nos is nesse sentido, porque os governos petistas faziam aquela demagogia, aquele populismo, como se fossem defender os interesses dos pobres, e estavam distribuindo dinheiro dos pagadores de impostos, quer dizer, dos bancos públicos estatais, para os ricos, e muitas vezes ricos criminosos, como a gente viu nos casos de Joesley Batista, a Ike Batista também. Então o Paulo Guedes acaba invertendo e desconstruindo essa imagem que fizeram dele, né? Ele falou em justiça na reforma da Previdência, acabar com privilégios de grupos empresariais que usufruem, como eu falei, de desonerações e outros estímulos, e ele defendeu também a mudanças dessa questão do rentismo, que mexe exatamente com o sistema bancário, acabar com a concentração, não que o rentismo seja um problema, mas é a forma como se dá aqui no Brasil, que é aquela meia dúzia, que ele falou que são meia dúzia de bancos, meia dúzia de empreiteiras, então é tudo meia dúzia, é tudo muito pouco. Então é estimular a concorrência e fortalecer a economia. Exatamente. Então o diagnóstico está certo, as prioridades estão certas, e cada caso a gente vai ver no detalhe, pode haver uma discordância, mas já é uma novidade muito grande a gente concordar com diagnósticos e até prognósticos de um ministro da Economia no Brasil. Zé Maria Trindade, seu complemento rápido, que a gente tem que chamar o primeiro intervalo comercial. Isso, é só uma frase, né? Existe uma emenda aprovada no governo Temer aí, do teto, na tentativa de segurar os gastos públicos, e a frase dele é o teto sem sustentação, sem parede, cai.